Olá, eu gostaria de iniciar essa nossa conversa aqui, vai ser uma conversa, agradecendo o convite do Décio e da Wilma, que são pessoas tão referência nas constelações no Brasil. Me senti muito honrada com esse convite e escolhi para conversar com vocês o tema Gêmeos, o gêmeo sobrevivente e o gêmeo evanescente. Eu já gostaria de me apresentar, acho que é importante eu dizer para vocês que eu sou psicóloga clínica já há 30 anos em Campinas, meu nome é Silvia Barros e eu faço constelações no meu consultório a cada 15 dias e eu tenho já mais ou menos umas 2.000 constelações catalogadas. E acredito que o tema Gêmeos, quando eu recebi o convite, na hora senti uma intuição que eu tinha que falar disso, por ser um tema que aparece com muita frequência aqui no meu consultório, quando eu realizo uma constelação. O termo gêmeo evanescente, ele é um termo talvez novo para alguns consteladores que estão há pouco tempo. A minha referência dentro desse tema é a Graziella Freni, e é um termo que veio para somar imensamente nos trabalhos de constelação familiar, porque antes de eu conhecer essa teoria do gêmeo evanescente, eu já sentia dentro dos movimentos quantas pessoas estavam conectadas a gêmeos. Mas tinha na minha cabeça que haviam muitas mulheres, mais ou menos 30%, que tinham gêmeos, que engravidavam de gêmeos e não sabiam. E que esse gêmeo poderia ser absorvido pelo corpo. Essa informação ela já está comigo já há algum tempo. Mas com essa ideia do gêmeo evanescente, isso se ampliou muito mais do que 30%, né? Para não dizer quase a totalidade das mulheres fecundaria mais de um óvulo. Então, eu não vou aqui com vocês fixar na ideia do evanescente, porque a gente precisaria falar muito tempo sobre isso. Eu quero fixar muito mais no sobrevivente, mas para uma pincelada, muito pincelada mesmo, a ideia é que toda mulher fecunda mais de um óvulo. E esse óvulo, ele fica, essa célula ovo, né, essa fecundação, ela fica ali circulando no ventre da mulher. Então, essa criança fecundada, essa alma, ela fica ali circulando no ventre. Pode ser 2, podem ser 3, pode ser 4, enfim, eles ficam circulando. Isso nos primeiros 3 dias pós-fecundação. E aí, às vezes, a mãe não tem um fluxo sanguíneo suficiente para implantar, formar a placenta e implantar 1, 2 ou 3 ou 4 óvulos fecundados. E por falta desse fluxo, um apenas é mais nutrido. E os outros, eles vão evanescer, ou seja, eles vão murchar, eles vão morrer. E o que acontece dentro do útero é uma coisa maravilhosa, porque existe uma troca energética, inclusive de choque às vezes entre esses óvulos que estão fecundados nesses 3 primeiros dias. Esse choque, ele emite feixes de luz. Então é como se o útero ficasse iluminado e colorido nesses 3 primeiros dias. E aí, como essa mãe provavelmente não teria um fluxo sanguíneo para alimentar todas essas crianças, todos esses bebês, 1 ou 2 ou 3 vão evanescer e às vezes um só vai vingar. Nesse processo de evanecimento desse embrião, existe uma explosão, como uma explosão mesmo, como um barulho. E nesse momento, aquela luz que existia no útero, ela se apaga e há uma escuridão. E um grande barulho também acontece para a criança. Dependendo de onde aquele embrião está localizado, perto ou não do outro, às vezes abaixo aqui e o que estourou está aqui em cima, existe uma explosão energética e bioquímica que acontece no embrião que está sendo mais nutrido. E isso causa uma série de modificações em termos de confusão mesmo, uma confusão inclusive relacionada à própria sexualidade, uma confusão em várias áreas da vida.
Isso eu tô falando para vocês, que fique muito claro, é uma pincelada muito simples, né? Porque eu quero focar no gêmeo que sobrevive com vocês. E aí, esse gêmeo que nasce, que vai crescer, porque os outros já evaneceram, né? Esse que vai então se desenvolver, crescer e vir a nascer, ele já nasce com uma sensação de falta. Falta algo. Eu me sinto vazio. Ou, vou falar algumas falas comuns. Parece que eu não sou desta família. Parece que eu nasci na família errada. Ou eu não tenho merecimento. Parece que as coisas começam a dar certo e eu me auto-boicoto, porque é muito para mim. É muito bom para ser verdade. É uma fala muito comum, né? Quem é psicólogo sabe, escuta isso direto. Nossa, Silvia, as coisas estão dando muito certo. Parece até muito bom para ser verdade. Acho que alguma coisa ruim vai acontecer. O medo do escuro, porque quando aconteceu essa explosão desse saco, né, embrionário, aquela luz que tinha no útero se escureceu. Então, muita gente com medo do escuro, medo de bexiga estourando por conta do barulho dessa explosão que houve dentro do útero. Pânico já começa muitas vezes na criança que está ali se desenvolvendo, que ainda é um cérebro reptiliano, basicamente, porque são os primeiros dias, né? Já começa, instalou ali um pânico. Então, também o pânico pode advir disso. Então, a gente sabe pelas constelações, agora com esse conhecimento, de que N situações podem advir desta questão do gêmeo não nascido, do gêmeo evanescente. Falei algumas aqui, mas são muitas. E eu queria então começar contando para vocês uma situação que eu constelei já há alguns anos, uns 4 anos atrás, 3 anos atrás, de uma mãe que me procurou para constelar um filho que tem um autismo leve. E eu disse imediatamente para ela qual era a expectativa que ela tinha com essa constelação, visto que, né, a gente sabia que esse autismo não iria desaparecer. E ela disse que ela não tinha nenhuma expectativa nesse sentido, mas que na família dela tinham muitas pessoas com transtornos mentais. E que ela queria saber se essa criança estava carregando algo de alguém dessa família dela. E aí eu falei, tudo bem, então vamos ver isso aí, ok, vamos ver. E quando eu coloquei no campo, né, o representante desse menino, imediatamente esse menino olhou para o chão e falou, tá faltando alguém aqui. E aí eu coloquei uma pessoa do lado dele e foi visível a emoção que aconteceu ali. De um olhar para o outro, foi a coisa mais linda, uma das coisas que me registra mesmo. Eu tenho um registro grande dessa constelação, porque eles se olharam e se emocionaram muito e se grudaram e não queriam se desgrudar de maneira nenhuma. E aí fizemos lá, né, todos os movimentos possíveis na constelação para que eles pudessem cada um aceitar o destino do outro. E ok, e a mãe se lembrou na constelação que realmente teve um sangramento, né, na constelação. Isso não é uma condição, porque como a gente falou no começo, acontece no primeiro, segundo, terceiro dia. Talvez no caso dessa mãe tenha acontecido mesmo uma gravidez gemelar e uma dessas crianças, o gêmeo, faleceu. Então ela teve esse sangramento. E aí, enfim, ela ficou muito impactada. Ela não havia contado para ninguém que ia constelar a criança, nem para o marido, nem muito menos para o filho, que tem esse autismo leve. E foi embora da constelação e bem impactada, né? E foi embora, tudo bem. Aí passaram-se uns 4 dias, mais ou menos, e ela me mandou um WhatsApp e me falou, Silvia, eu precisava te contar. Na correria acabei não te contando, mas no dia seguinte à constelação, o meu filho, que é uma pessoa que não gosta muito de contato físico, né? Sabemos por quê, pediu para deitar no meu colo. E eu achei aquilo muito estranho. Falei, claro, pode deitar no meu colo. E ele deitou no meu colo e falou assim, mamãe, e se quando eu estava na sua barriga
tivesse mais um comigo? Aí a mãe ficou, né, toda arrepiada, falou assim: filho, se tivesse mais um com você, a mamãe ia amar do mesmo jeito, ia ser incrível. E aí ele falou assim: mamãe, eu queria que tivesse mais um comigo na sua barriga. Como ele ia chamar? E a mãe já havia dado o nome na constelação para essa criança. E aí a mãe falou: ia chamar fulano de tal, não me lembro agora o nome. Aí ele falou assim: então, mamãe, quando eu crescer, eu posso ter filhos gêmeos? E a mãe falou: pode, você pode ter filhos gêmeos. Ele falou: mamãe, eu quero um filho gêmeo. Então, para aquela mãe, aquilo foi a confirmação de tudo, né? Um menino que não sabia de nada, que tem um autismo, que foi constelado dias antes, a alma dele já sentiu e já se conectou com a alma desse irmão que não nasceu, não nascido. Então esse é um dos casos que eu trouxe para vocês entenderem e perceberem a importância gigante que tem essa questão do gêmeo, da gente olhar para isso numa constelação. Uma outra situação que eu também trago aqui para vocês, uma paciente minha, uma moça, 19, 20 anos, que sempre reclamava de tudo. Tudo. Então, tinha uma família super ok, super bacana, que estava apoiando ela em qualquer decisão. Ela decidiu fazer moda, a mãe dela não queria inicialmente, por achar uma faculdade difícil. A mãe engenheira, né? E a mãe não queria, e ela queria fazer moda. E aí a mãe falou: ok, então vamos lá. Ela passou numa faculdade de moda em São Paulo, a mãe alugou um apartamento para ela bem próximo à faculdade. E quando ela tinha, sei lá, 3 meses de faculdade, ela só chorava. E ela falava que ela estava se sentindo completamente infeliz, sozinha, desamparada, que ela não queria mais ficar lá. E aí eu falei para ela: mas isso é normal, né? São 3 primeiros meses, ok, você está se adaptando e tudo mais. Ela ficou mais um tempo, mas ela realmente não conseguia. Ela entrou num processo de angústia muito grande. E aí eu falei: mas você já percebeu? Falei para ela isso na terapia. Falei: você já percebeu que nunca nada tá bom para você? Que você nunca tá contente com nada? Porque isso acontece com os meninos, isso acontece com a profissão, isso acontece com a sua casa, que você reclama de tudo. Você já percebeu isso? Ela falou: já. Mas quando eu falei isso, eu confesso que eu não tinha a noção que eu tenho hoje sobre a questão dos sobreviventes. Não tinha mesmo. Eu só constatei um fato na terapia, né? Eu falei: você já percebeu? Porque é muito estranho, né? Você é uma menina saudável, você é uma família muito funcional, você é bonita, você, enfim, inteligente, e parece que nunca nada tá bom. E quando a gente colocou essa insatisfação, né? Eu coloquei o que falta na constelação dela e apareceu um gêmeo. E a hora que ela encontrou, era uma menina, né? A hora que ela encontrou a menina ali gêmea, ela abraçou a menina e ela chorava muito. E logo em seguida, essa constelação, ela decidiu parar a faculdade de moda e fazer engenharia, que era a vontade da mãe, mas que ela, para contrariar a mãe, não quis fazer. E essa menina tá ótima, tá se formando agora, engenheira, e tá muito feliz. Ela mudou até tudo, arrumou um namorado, tá durando com o namorado, tá feliz com o namorado, tá feliz com a faculdade, tá feliz com a família, tá tudo ótimo. Então esse é um outro exemplo de uma situação de gêmea, né, que eu queria contar para vocês. Então a sensação de que sempre falta algo, a vontade às vezes de comprar algo por 2. Então compra uma roupa, compra uma vermelha e uma branca, compra uma azul e uma amarela, compra igual. É muito sinal de que pode ter um gêmeo por aí, né? A sensação de compulsão, comer por 2, também pode ter muita relação com gêmeo. É uma sensação de uma raiva da mãe, uma sensação de amor e ódio com a mãe. Então, ao mesmo tempo que eu gosto, eu não gosto. É como se fosse algo do tipo: a minha mãe não alimentou o meu irmão, a minha mãe não cuidou do meu irmão, então por isso hoje eu sou sozinho. Há um registro, uma memória disso. Então a criança já nasce rejeitando o leite. Ela não quer o leite da mãe, ela não toma, a própria mãe não tem leite.
ou a própria criança tem alergia à lactose, porque ela rejeita essa mãe, ela não quer, porque essa mãe não deixou o irmão dela vingar. Então tem essa relação de amor e ódio com a mãe inexplicável, que, poxa, às vezes é uma mãe maravilhosa, incrível, e a criança se sentiu sozinha no ventre, sentiu que ela tinha alguém e depois ela já não tinha mais. Então essa sensação de solidão, de uma grande solidão, de que sempre me falta algo, e uma rejeição a essa mãe, que de alguma forma na cabeça da criança reptiliana, a mãe não trouxe o irmão também à vida para fazer companhia. Por isso é tão importante para a criança o lencinho, o paninho que passa no nariz, que às vezes elas não querem lavar, elas não querem que lave o paninho para não perder o cheirinho, né? O amigo imaginário, toda criança que conversa sozinha, que tem amigos imaginários, que tem às vezes um universo imaginário, né? Muitas vezes está ali com os irmãos, está conversando com os irmãos. Isso também é um sinal, né? Então a insatisfação é um sinal, a depressão é um sinal, a ideia de que eu também quero morrer, sabe? Meu irmão não vingou, eu também não quero vingar. Então, para mostrar um caso desse para vocês, eu tinha uma paciente, tenho uma paciente, que isso já faz tempo, por isso falei tinha, ela me trouxe isso há uns 3 anos atrás. Ela veio para terapia e me disse assim: Silvia, eu fui para a praia e fui indo e percebi que eu estava afogando. E me deu uma sensação de que eu queria afogar, de tipo, vou me entregar, vou me deixar morrer aqui. Ela falou, sabe quando me deu até um certo prazer? Ela falou uma coisa muito louca. Parecia que eu tava com um prazer, assim, de morrer. Ela falou, e eu racionalmente não quero morrer. Não tenho nenhuma intenção de morrer, não quero morrer, eu quero ficar, né? Mas ela sentiu um impulso de deixar ir, sabe? De aceitar aquele destino, vamos dizer assim, né? Quero ir embora. E aí eu me preocupei, acendeu uma luzinha e eu falei, nós vamos constelar essa questão, vamos ver onde é que tá isso, talvez essa busca pela morte, né? E estava numa gêmea. Ela queria, então, fazer companhia para a irmã. Já que a irmã não vinha, ela queria ela ir, ficar com a irmã. Então, muitas pessoas que entram em processos de depressão, processos de uso de drogas, processos suicidas mesmo, né? Que você percebe que a pessoa tem um comportamento suicida. Essa pessoa pode estar buscando se reencontrar com o irmão que ficou no útero, na cabeça reptiliana dela. O irmão não estava ali, ele ficou no útero. Então, há uma tentativa de reencontro. E essa tentativa pode se dar através de uma busca inconsciente da morte. Ou através de uma doença autoimune. Uma doença do tipo, essa doença vai me matar, mas eu não quero fazer nada com ela. Porque no fundo, eu vou me reencontrar com meu irmão, que ficou no útero. Essa é a sensação, né, de quem é um gêmeo sobrevivente. Ele sobrevive, mas ele sobrevive com culpa. É como se fosse como eu pude nascer e deixar o meu irmão lá. Então eu quero voltar para resgatar. Porque quando eu vim para o mundo, eu percebi que o meu irmão não estava aqui. Isso também é uma sensação que acontece nesses 3 primeiros dias, quando a criança evanece, né? E aí é que fica se sentindo sozinha, porque tudo fica escuro. Há uma liberação de umas substâncias químicas que alteram o olfato e o paladar. Ou seja, fica uma situação muito desagradável. E a criança que está ali sendo nutrida pela mãe, ela já começa ao longo do desenvolvimento dela a ouvir sons do lado de fora, que é a mãe conversando com o pai, com outro irmão, enfim. E ela tem a sensação de que a criança que estava com ela ali já nasceu e deixou ela para trás. Esqueceu ela, não cuidou dela, não trouxe ela junto. Então ela se sente traída. Isso também nasce muito a sensação nas pessoas mais adultas de que vão ser traídas, vão ser abandonadas o tempo todo. E isso também acontece no caso da criança que ficou
de que meu irmão nasceu e eu não nasci. Então eu fui traído ou fui traída. E aí essa criança, ela às vezes acelera o processo de nascimento dela para encontrar com esse irmão. Muitas vezes dessa explosão desse saco amniótico, algumas substâncias se tornam tóxicas para essa criança e tem como se fosse uma inflamação no útero. E essa inflamação acelera o processo de nascimento. A criança nasce prematura, por exemplo. Pode acontecer também o contrário. A criança quer ficar ali para reencontrar o irmão. Eu não estou achando meu irmão, não estou sentindo a energia dele aqui, mas pode ser que chegue. Eu vou ficar por aqui esperando essa energia voltar perto de mim. Então a criança, ela não nasce, ela fica ali. Aí tem que fazer uma cesárea para tirar a criança, porque no fundo ela não quer nascer sem um irmão. E aí quando ela nasce sem um irmão, e ela tem a sensação de que essa mãe não trouxe o irmão junto. Isso também causa nela uma desconfiança das pessoas. Alguém está me enganando. Por que será que meu irmão não está aqui? Né? Essa mãe deveria ter trazido ele junto comigo. Ela deixou ele lá e eu fiquei. Então, uma sensação de ser enganado, de ser traído. Né? E por isso essa relação muitas vezes de amor e ódio com a mãe. Que a própria mãe não entende. E que nem a criança entende também. Mas já começa um afastamento dessa mãe, o que é gravíssimo, porque a mãe é que vai dar os primeiros alimentos, a mãe é que vai dar todos os primeiros cuidados para essa criança, e a criança já começa rejeitando, por exemplo, a alimentação da mãe. Né? Então, isso tudo para vocês perceberem a grande importância que esse termo, que esse conteúdo, né, trouxe para as constelações. O quanto a gente tem que olhar para isso dentro dos consultórios, para quem é constelador e terapeuta, o quanto você tem que olhar para isso no campo sistêmico, para essas faltas, para essas coisas que não parece que nada resolve, sabe? A pessoa faz por um processo, faz outro processo e não resolve. Então, muitas vezes doenças, alergias, também estão muito conectadas com essas questões de gêmeos, né? Eu tô aqui me atendo a contar para vocês situações, porque eu acho que a situação prática, ela ilustra muito a teoria. A teoria a gente encontra em todo lugar, mas a situação prática pouca gente comenta e compartilha. Queria também contar para vocês uma outra situação de gêmeos que aconteceu agora, faz, sei lá, 20 dias atrás. Tem o depoimento até dessa pessoa que constelou no meu Instagram, que foi o seguinte: ela chegou para terapia e falou assim para mim: Silvia, eu já sabia, já tinha percebido que ela estava sempre insatisfeita com o marido, com tudo. Então parecia que aquela coisa, eu tenho tudo para ser feliz e não sou, sabe? Então eu tenho saúde, eu tenho um trabalho, eu ganho legal, eu tenho um marido, uma mulher, tenho filhos e tananã, e tenho tudo para ser feliz, minha vida é ok, mas mesmo assim eu não sou feliz. E eu já tinha então esse registro desse comportamento dela. Aí ela veio um dia na sessão e falou assim para mim: Silvia, quando eu falto na minha própria loja, eu tenho a sensação que eu tenho que dar satisfação. Por que eu tô faltando? Por que eu não estou vindo na loja? E eu não tenho chefe, meu chefe sou eu. Por que eu tenho que dar satisfação? Por que eu tô faltando na loja? Mas eu tenho que dar satisfação para fulana de tal, que era uma vendedora dela, que já estava com ela há bastante tempo. Ela falou: outra coisa que eu sinto é assim, ela não pode ir embora. Eu tenho uma ligação com ela absurda, eu tenho um medo que ela vá embora, que ela receba uma proposta de outra loja, que ela me deixe, que ela me abandone. E é muito estranha essa sensação, porque ela ganha muito bem na minha loja. Ela não vai encontrar uma loja que pague o que eu pago para ela, e eu pago feliz para ela, porque ela é uma super vendedora. E ela cuida da loja como se fosse dela, mas eu tenho um pânico dela ir embora. Um pânico dela ir embora. Ela não pode ir embora. Muito bem. E aí, ela falou que eu queria constelar isso. Eu queria constelar a loja e a minha relação com essa vendedora. Falei: tá bom, vamos lá, vamos ver. Mas nesse momento, confesso que a gente não é, quando vai para o campo, a gente não pensa em nada, a gente deixa o campo falar, a gente deixa o campo mostrar ali o que ele quer mostrar,
né? O que a pessoa pode ver, enfim. E aí, quando eu coloquei no campo os vendedores que ela tem na loja, e esta vendedora específica, a representante dela falou assim, eu quero ficar ali, perto dela. Até aí a gente já imaginava, tudo bem, né? Ela falou, quero ficar perto dela. Eu falei, tá bom. Quando elas ficaram lado a lado, as duas, elas fizeram um movimento com a cabeça. Assim, ó. Uma aqui, outra aqui, elas fizeram assim, ó. Juntaram a cabeça. E aí elas falaram assim, nossa, agora tá gostoso. Ai, que delícia, agora tá bom. E aí na hora eu fiz a leitura. Falei, essa menina, essa moça que tá constelando é gêmea. E ela estava ligada pela cabeça à irmã. E ela projetou nessa vendedora essa irmã. Por isso ela não suportava a ideia de perder. E aí eu coloquei então uma pessoa para ser a gêmea de fato. Porque não era a vendedora gêmea, óbvio, né? Era uma pessoa que era uma outra alma ali, né? E aí eu coloquei essa outra pessoa do lado dela. E ela juntou a cabecinha com essa outra pessoa e chorou muito, chorou muito. Ela falou assim para mim, eu tenho umas saudades. E isso também é muito comum no gêmeo sobrevivente. Uma saudade, uma saudade, uma saudade que ele não sabe de onde vem. Saudades da casa, que não é minha casa, saudades da pátria, saudades, saudades de algo, de alguém que eu não sei quem é. E aí ela falou assim, nossa, eu tenho umas saudades dela, era uma menina, né? E aí elas, enfim, ficaram muito tempo ali se olhando, chorando e se abraçando, foi muito emocionante, né? Todo mundo na sala se emocionou, foi muito linda essa constelação. E aí, ok, ela foi embora e ela falou, Silvia, eu sei que a gente não deve contar a constelação, né? Pra não tirar a força do campo, mas eu precisei falar com a minha mãe, E falei para ela se ela se lembra de algum sangramento, se ela teve alguma coisa e tal. E a mãe falou assim, olha, eu não tive sangramento nenhum não, mas quando eu estava grávida de você, nas primeiras semanas, eu fui ao médico. Ela falou, e o médico mediu a minha barriga e falou assim para mim, nossa, você tá com uma barriga de gêmeos. E aí não dei muita bola, né? Falei, não, acho que não é não e tal. E aí eu depois fiquei com uma barriga ok, fiz o primeiro ultrassom e você estava sozinha. E aí ela percebeu que ela realmente tinha tido essa irmã, que a mãe tinha engravidado dessa irmã e que ela estava conectada a essa irmã. E que ela estava buscando essa irmã em outra pessoa, que era a vendedora dela. E foi muito louco, porque ela disse que isso ela constelou num sábado comigo, na segunda-feira ela chegou na loja e ela falou, Silvia, eu olhei para ela, para a vendedora, e não senti mais aquilo. Eu senti assim, tá, se você quiser ir embora, tudo bem? Eu respeito, tá tudo certo. Se você quiser ficar, tá bom, e se você também quiser ir, tá bom. Ela falou, eu olhei para o meu marido e comecei a olhar coisas nele que eu não via. E é uma sensação do tipo, você não precisa me dar mais do que você me dá, tá bom o que você me dá. Porque agora eu já tenho aquilo que eu procurava. E essa moça, ela mudou o semblante, ela mudou a energia, ela mudou tudo nela. Ela tá uma pessoa leve, ela chega na terapia agora feliz. E ela fala assim, Silvia, eu tô tão plena que eu não sei nem te dizer o que essa constelação fez por mim. Porque agora eu converso com a minha irmã, eu sei que ela existe. E aí ela me contou, depois, numa outra sessão, que desde pequena ela sente uma menina no quarto dela. Que ela sente como que ela achava que era uma amiga imaginária. Mas que ela sente uma menina no quarto dela desde muito novinha. E que ela nunca comentou, porque a família é muito católica e ela achou que ninguém ia acreditar. E aí ela nunca comentou com ninguém. E agora ela falou que não sente mais. Que é como se ela soubesse que essa irmã tá com ela, tá do lado dela ali. Então foi maravilhoso isso, foi uma constelação que reverberou lindamente no campo dela e que ela já sentiu o efeito muito rapidamente, foi incrível e dá para ver, né, olhando para ela, a leveza que ela tá, a tranquilidade que ela tá e a sensação de preenchimento, sabe? De que agora não falta nada.
agora eu estou no meu lugar, agora eu vejo a minha irmã, ela existe, ela tá aqui e tudo mais, né? Existem pessoas que têm mais de um gêmeo evanescente, 2, 3, 4, 5, e porque se formam vários sacos amnióticos, né? E então imagina, né? Quando há essa explosão, o que é que vem para essa criança que está num saco que é poroso? Então entra por esses poros informações de outro sexo, de outra criança, informações bioquímicas, informações químicas, um monte de coisa. Então, muita gente, ou para não dizer todos nós, temos um gêmeo evanescente. Podemos estar mais ou menos conectados com esse gêmeo, dependendo de onde eles estavam dentro do útero da mãe, né? De onde eles estavam ali dentro do ventre da mãe, né? Estavam mais próximos, mais distantes. Se a explosão aconteceu aqui ou aqui. Então, essa localização, ela também tem uma influência de quanto eu estou conectado com esse destino e com esse irmão, né? O quanto isso me afeta. Também existem graus, né? De quanto eu peguei dessa situação para mim ou quanto eu não peguei. Então, tem gente que pegou muito e traz muitos medos, medo de ser abandonado, né? E esse medo de ser abandonado, ele também vem da mãe, porque é como se fosse a minha mãe, o meu irmão nasceu, eu fiquei sozinho, me abandonou. Porque eu tô escutando aqui o som de gente falando lá fora. Aqui comigo ele não tá. Então ele nasceu e eu não. Então eu fui abandonado por ele. E depois a sensação de que foi abandonado também pela mãe, que não deixou o irmão nascer. Então ele cresce com uma sensação de abandono. Então toda pessoa que eu for encontrar, toda pessoa que eu for me relacionar, eu vou sentir que essa pessoa pode me deixar a qualquer momento. A qualquer hora eu posso ficar sozinha. Então eu já entro na relação com ciúmes, com insegurança, com medo, com ansiedade, e às vezes até já afasto a pessoa da minha vida para não sofrer aquilo que eu já sofri, que eu já tenho como registro de que eu vou ser abandonado. Porque afinal de contas, o meu gêmeo foi embora e me abandonou. Então essa pessoa também vai me abandonar. Então antes que ela me abandone, eu mesma abandono ela. Então às vezes sai do trabalho, tá no trabalho, tá tudo bem no trabalho, tá gostando do trabalho, tá se vinculando emocionalmente ao trabalho às vezes, e já sai do trabalho, pede para sair. Porque com medo de que o trabalho saia com ela. Então ela mesma sai do trabalho, ela mesma sai de um relacionamento. Então a questão é muito intensa mesmo, né? O quanto isso traz de consequências para o gêmeo sobrevivente. E a principal característica, eu acredito que seja essa falta. Quando você percebe que a pessoa tem uma falta dentro dela, que nada compensa. Por isso as compulsões, elas entram muito, né, em consonância com essa questão do gêmeo sobrevivente, evanescente. Porque quando falta e eu não sei o que falta, eu não consigo entender qual é essa falta, a tentativa de suprir essa falta pode ser com sexo em exagero, compras em exagero, vícios em geral, compulsões, drogas, bebidas, para suprir essa falta que eu sinto aqui, às vezes na minha barriga, de que não tá bom, não tá completo. Eu preciso me complementar, eu preciso trazer para mim aquilo que falta fora de mim. E aí por isso vem todos esses processos de compulsão e, enfim, que a gente vê e que acontecem com tantas pessoas, né? Também acontece muito de ter, por exemplo, tá lá a célula fecundada, né? Que seria, digamos, você que nasceu. E os dois sacos ali, amnióticos do lado, às vezes tem dois, um de cada lado. E a criança, você no caso, que estava ali se desenvolvendo, né? Você fica ali ligado nos dois.
Então você ora olha para cá, ora olha para cá, porque é energia, lembra? Então tem uma energia de atração ali acontecendo. E aí você que está no meio fica assim, olha para cá, olha para cá, olha para cá, olha para cá. Então são crianças que quando nascem com déficit de atenção. Tem problemas na escola, tem problemas na matemática, tem problemas na língua portuguesa com interpretação de textos. Porque essas crianças, na verdade, elas não conseguem focar. Elas não têm foco. Então elas ficam e não tem foco. Isso para mim também foi uma grande surpresa, porque para mim a falta de foco tinha relação com a criança que se envolve na relação dos pais. Não estou descartando que isso também exista, mas agora a gente já tem mais esse dado de que essa célula, né, essa criança que está ali reptiliana, ela está conectada com esses irmãos e ela fica ali. Então, a localização que esses sacos amnióticos estão dentro do corpo da mãe faz toda a diferença. Se essa criança vai trazer mais ou menos carga do irmão que evaneceu. A localização, ela tem uma relação muito forte com isso. Então, olhar para essa questão do gêmeo dentro da constelação, para vocês que estão assistindo, que já devem ser consteladores, como eu, ou estão em formação para virar consteladores, é muito importante ter esse olhar para essa possibilidade e saber como incluir esse gêmeo no coração desse gêmeo que viveu, tirando as suas culpas, tirando a responsabilidade que ele carrega, que é muito grande. É do tipo isso, como é que eu tive o direito de nascer e o meu irmão não? Por que que fui eu escolhido e o meu irmão não? Então essa sensação de culpa, por exemplo, pessoas que fazem tudo para os outros, tudo, se desdobram mais do que deveriam por todos, se colocam no fim da fila e ficam ali servindo, querendo agradar. No fundo, estão fazendo isso para compensar o fato de terem nascido e o irmão não ter nascido. Então eu quero fazer tudo pelo meu irmão, eu quero resgatar esse irmão, eu quero dizer que eu tô aqui por ele também, que eu posso ajudá-lo. Então eu faço isso através das outras pessoas. Ajudo incessantemente para poder compensar a culpa que eu tenho de ter sido egoísta em ter nascido. Foi um egoísmo. Eu não tinha esse direito. Por isso também algumas pessoas, a gente chama de autossabotagem, né? A pessoa tem tudo para crescer. A gente fala que tá subindo a montanha, na corda, de repente escorrega. E a gente chama isso na psicologia de autossabotagem. Mas essa sabotagem provavelmente é merecimento. Eu não tenho merecimento de ganhar tão bem, de subir tão rápido na empresa. Porque como é que eu vou merecer? Meu irmão não nasceu. Só eu nasci. Eu já mereci nascer? Não, eu já nasci sozinho. E eu ainda vou ganhar dinheiro, eu ainda vou ser bem-sucedido, eu ainda vou casar com uma pessoa bacana. É muito para mim, sabe? E para o meu irmão, nada. Então, um tema que eu constelo muito é merecimento. Muito, porque é muito claro a pessoa que não sente que tem merecimento do sucesso, do dinheiro, da felicidade. Ela sente que ela não tem, ou até mesmo da saúde, né? Ela sente que ela não tem merecimento. E muito comum, quando eu coloco o tema merecimento no campo, aparecer um gêmeo. Que eu até pouco tempo atrás não chamava de evanescente. Agora eu entendo que pode ser um gêmeo que cresceu, se desenvolveu e morreu, mas também pode ser um gêmeo que nos 3 primeiros dias evaneceu. E essa criança que recebeu o fluxo da mãe sanguíneo, o fluxo de vida da mãe, energia da mãe, vai nascer com esse sentimento de solidão, de não pertencimento, de não merecimento, de busca desse irmão, de busca da morte, de raiva da mãe, de negação do leite da mãe, de alergia à lactose ou alergia a qualquer outra coisa, né? Crianças que choram muito.
Existem crianças que choram demais. A mãe leva em todos os médicos possíveis e imaginários. E essa criança, ninguém sabe porque ela chora. A criança foi desejada, a criança tá limpa, tá trocada, tá alimentada, né? Tem carinho, tem tudo, e a criança chora desesperadamente. Isso também tem relação com o irmão, né? Ela chora pela perda do irmão, ela chora a dor de não estar mais com o irmão. E ninguém, claro, que cuida dessa criança entende por que essa criança chora tanto. Então, por isso é muito complicado falar, deixa chorar, que vai acostumar, deixa chorar, que a criança daqui a pouco acostuma, não é nada disso. A criança está sofrendo incrivelmente. Então, muitas vezes a criança precisa dormir em cima da mãe. Ela precisa sim ter um objeto intermediário, que normalmente é um paninho. E, inclusive, se a mãe é consteladora ou foi constelar e descobriu que é um gêmeo, ela pode dar o nome do gêmeo para o paninho. Para os primeiros meses da criança, né? Às vezes até anos, a criança ter aquele objeto intermediário como se fosse um jeito de ter o irmão com ela. A cobertinha, né? Outro dia eu constelei, acabei de me lembrar agora disso, constelei também um moço que a mãe falou para ele, você precisa ver isso, né? Você nunca está satisfeito, você saiu de casa, voltou para casa, né? A gente te dá todo o apoio para você ir, mas você volta. E a mãe veio constelar esse menino, ele veio também, ele autorizou, veio, né? E quando a gente foi olhar, apareceu o paninho. E eu falei, cara, tem um paninho aqui, né? Eu falei, tinha um paninho? Aí ela falou, sim, ele falou sim, né? Ela falou, não podia nem lavar o paninho, Silvia. Se eu lavasse, era uma briga na minha casa, porque o paninho era tudo para ele. Até grande, até, sei lá, 6 anos de idade, o paninho era tudo para ele. Tanto que o paninho já estava ruído, já estava todo desgastado, mas ele era tudo para ele, porque era o, né, o companheiro dele. Ele arrastava o paninho no chão, ia com o paninho pela casa e tudo mais, e eu falava, meu Deus, vamos lavar esse paninho. Ele ia no varal, ele queria puxar o paninho de volta, porque não podia lavar o paninho, porque tirava o cheiro. Então, esse cheiro, essa memória, né, olfativa, que ele associou com o cheiro do irmão. E aí, quando apareceu esse gêmeo para esse menino, foi muito emocionante também. A mãe me disse que guardou o paninho até hoje. E eu falei, pode dar para ele o paninho, né? Ele agora tem 24 anos, ele pode ficar com o paninho dele, guardar para o dia que ele estiver se sentindo mais sozinho, solitário e tudo mais, ele pegar o paninho se ele quiser, não tem nenhum problema. E aí ela falou que ia dar para ele o paninho, que ela guardou mesmo desgastado, porque aquilo foi um símbolo muito forte do que ele viveu, daquele como criança, nessa dependência que ele tinha do paninho. E aí, então, ele descobriu que tinha um gêmeo. Aí a gente pôde batizar o gêmeo, e o gêmeo, então, foi incluído. Vocês sabem muito bem que toda vez que tem um excluído no sistema, e esses irmãos, porque as mães não sabem, né, excluem, porque não tem conhecimento, e que certamente essa criança, ela pode se ligar a esse destino desse excluído. Isso faz o sistema ficar desalinhado, né? Haver uma confusão sistêmica e alguém se identificar com essas crianças que morreram. Então, isso explica muito sobre doenças autoimunes, aquelas que ninguém sabe explicar, que o médico não entende como é que você pode programar suas próprias células contra você. No fundo, há sim uma tentativa de morte. Não é um suicida que vai pegar um revólver e atirar, mas é um suicida que deseja a morte. E não sabe por que deseja, porque racionalmente não deseja, mas porque quer encontrar e se ligou ao destino desse irmão evanescente que não pôde se desenvolver. Então, esse é um tema muito amplo, muito intenso e muito profundo. A Graziella Frene, ela traz esse tema, de todas as divisões celulares, ela explica as questões celulares, por que isso acontece, por que ninguém sabia. O Bert Hellinger chancelou essa teoria dela, né? E
porque ele disse que isso tinha, sim, procedência total dentro das constelações familiares, então isso está completamente ligado. Vale a pena para vocês que são aí consteladores ou futuros consteladores estudar mais sobre o gêmeo evanescente. A gente não cansa de estudar porque é bastante coisa, não é fácil. Eu escolhi um tema para falar que não é muito simples, em pouco tempo para vocês, mas é porque para mim descobrir isso foi muito impactante enquanto terapeuta, enquanto consteladora. E hoje faz sentido, inclusive, coisas que eu vivi, né, até descobrir isso, a minha vida toda, que eu me identifiquei absurdamente com isso, né, porque a gente não tinha ideia antes, a gente não sabia antes aonde se pegar, como entender isso, né, e eu acredito que em pouquíssimo tempo isso vai estar comprovado cientificamente, porque já existem fotos dos sacos amnióticos, inclusive mães que abortam, e aí quando perdem o útero, né? Mães que perdem o útero e tinham lá uma gravidez começando, uma gravidez nos primeiros meses, e aí se corta o útero no meio, porque essas mães faleceram, e aparecem os saquinhos todos murchinhos, e aparecem os cordõezinhos umbilicais começando a se formar na tentativa de fixar na placenta, mas como não houve então esse fluxo sanguíneo necessário, não se fixaram e evaneceram. Então existem fotos, vocês podem procurar na internet que vocês vão achar do gêmeo evanescente, tá bom? Gente, eu espero que tenha sido útil essa conversa aqui nossa. Fico à disposição de vocês para o que vocês precisarem. Estou aqui para a gente conversar, aprender junto. Mais uma vez eu agradeço imensamente poder participar de um congresso dessa relevância, promovido por essas duas pessoas que são referência no Brasil em constelações familiares. Eu agradeço muito que vocês tenham me escolhido para estar participando deste momento tão nobre, tão interessante, que pode contribuir com tantas pessoas. A gente precisa sim fazer essas trocas sempre, e eu agradeço poder trazer uma pequena colaboração com esse assunto dos gêmeos. Muito obrigada, espero que a gente possa se ver no futuro, e um grande congresso a todos vocês. Um beijo.